Sejam muito bem-vindos ao programa Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender vocês. Estamos falando aqui do estúdio da Superlógica, no canal Conde TV. No programa de hoje, temos duas convidadas incríveis. E para você que já nos segue, não esqueça, curta, comente e compartilhe. Nos ajude a divulgar toda essa informação que é feita com tanto carinho para vocês. Bom, não se esqueçam também que nada disso seria possível sem a Repinte, nossa patrocinadora. Repinte, especialista em restauração predial. Se você ainda não conhece o trabalho deles, entre no site, vocês vão se surpreender. Só depois da vinheta. Roda a vinheta, diretor. Bom, e sem mais delongas, estamos aqui com a doutora Ana Luísa Pretel. Ana, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu. E temos aqui a doutora Suzy Paula. Olá, muito obrigado pelo convite. Muito feliz em estar aqui com todos vocês. E, obviamente, o programa não estaria completo sem a nossa equipe, Rogério Tacitani e Demétrios. Bom, vou começar então com a doutora Suzy. Vou pedir, doutora Suzy, para quem ainda não te conhece, para quem não é de São Paulo, que a gente está aqui falando para o Brasil inteiro, conta um pouquinho da sua história, por favor. Bom, meu nome é Suzy, sou advogada. Esse ano eu completo 30 anos de formação, 29 anos de inscrição na OAB e 29 anos de advocacia muito ferrenha. E costumo dizer que eu sou advogada ainda raiz, né? Eu ainda vou ao fórum, trato diretamente com os meus clientes via telefone e e-mail, já modernizei um pouquinho nesse aspecto, e trabalho em São Paulo, na capital de São Paulo, e também no interior, na região de Campinas, Itupeva, Jundiaí, e o meu forte é atuar na área imobiliária condominial há cerca de 26 anos. Então, quando tínhamos pouquíssimas, a Ana, que é aí um pouco anterior a mim, tínhamos pouquíssima doutrina até na época, né? Para tratar sobre condomínios, eu comecei a atuar na área e fiquei, e lá estou até hoje. Já fui síndica, já fui conselheira, sou condômina, sou associada, moro numa associação, num loteamento de acesso controlado, e sou advogada com mais ênfase nessa área. A minha atuação mais forte é com condomínios e loteamentos de acesso controlado. Ah, que legal. Ana, a gente sabe que o pessoal já te conhece, mas vou pedir para quem ainda não te conhece, para você se apresentar, por favor. Não é todo mundo que me conhece, não. Você está sendo bem humilde, bem modesta. Meu nome é Ana Luísa, também sou advogada, quase ao mesmo tempo que a Suzy. Só que eu sou uma advogada que gosto muito da mediação, da conciliação. Então, eu trabalho muito nessa área de mediação e conciliação. Estou lá no Tribunal de Justiça também desde 2004, 20 anos no Tribunal de Justiça, como mediadora e conciliadora. Tenho uma câmara de mediação e arbitragem e criei o Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio, que é para a gente poder destacar as mulheres que são relevantes para o mercado condominial. Uma coisa importante que a Ana esqueceu de falar, porque ela tem certeza que você já segue, é o programa. A Ana tem um programa aqui na casa, que é o Mulheres Condominiais, que sai todo dia... Terça-feira. De terças-feiras. Então, terça-feira é o dia que eles são publicados. Maravilha! Mas eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho, inicialmente, sobre LGPD, e depois a gente vai abrindo e vai passando vários leques. É uma coisa que está aí, todo mundo conversando, e poucos sabem realmente o que é, e pouquíssimas empresas realmente cumprem como deveria ser feito. Então, você pode explicar um pouquinho para a gente o que é LGPD, o que é Lei Geral de Proteção de Dados? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome já diz, a finalidade dela é proteger todos os dados, né? O que são dados?
todos os nossos dados, porque a nossa privacidade como pessoas naturais, e inclusive as pessoas jurídicas também, já vêm protegidos desde a Constituição Federal, inclusive o Pacto de São José da Costa Rica também trata disso, né? Os direitos humanos tratam da proteção de dados, e a comunidade europeia já tinha uma legislação que tratava sobre esse assunto, e houve uma certa uma cobrança por parte da União Europeia, para que o Brasil também tivesse uma legislação que tratasse disso, justamente para dar mais segurança aos negócios, né? Então, em 2020, surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor, pelo menos a parte de aplicação de multas, a partir de 2021, por força da pandemia, e ela fala que a lei diz que ela é aplicável a todas as pessoas naturais e pessoas jurídicas. Ah, então o Renato tem um escritório dele, a Suzy tem um escritório dela, aplica a LGPD? Aplica. Ah, aí surgiu a questão, trazendo aqui para o nosso mundo. Ah, mas lá fala pessoa física e pessoa jurídica. E o condomínio? Porque eu creio que todos saibamos, e quem está nos assistindo que não sabe, ficará sabendo, o condomínio não é uma pessoa jurídica, né? O que ele é? O condomínio é um ente despersonalizado. Né? Ele não tem personalidade jurídica. Então, o condomínio pode comprar um imóvel? Não, ele não pode. Porque ele não tem personalidade jurídica. Ele não é uma empresa, ele não é uma pessoa física. Ele não está no rol do artigo 44 do Código Civil. Mas gerou-se a discussão. Então, no meu condomínio, eu não preciso aplicar a LGPD? Aí lá em 2020, quando eu coordenei esse livro, que temos vários artigos aqui, fiquei com isso na cabeça e falei, não, essa lei se aplica sim aos condomínios. Por quê? Porque a lei, ela usa, no artigo 5º, o tratamento de dados. E o que é tratamento de dados? Tratamento, o verbo tratar, ele engloba vários outros, como coleta, arquivo, armazenamento, transferência, exclusão e vários outros dentro de tratar. Então, eu vou até o seu condomínio. Quem é você? Suzy. Você vai coletar meus dados, dados, nome, RG, CPF, endereço, e-mail, telefone, dados sensíveis. Qual é a minha religião? Se eu tenho filiação partidária, sindical, coleta de foto, de dados biométricos. Esses são dados sensíveis expressamente ditos e esclarecidos e conceituados pela própria lei. Então, não é todo dado que é dado sensível, né? Então, com base nisso, eu disse não. A partir do momento que o condomínio coleta esses dados, ele trata esses dados, a LGPD também se aplica a isso, a ele. Mas só em 2022, através da resolução número 2 de 2022, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, através dessa resolução, disse literalmente que a LGPD aplica-se a todos os entes, inclusive empresas de pequeno porte, entes despersonalizados, tais como condomínios, startups e assim por diante. Então, vem descrito lá. É verdade que essa resolução flexibilizou um pouco tanto a adequação quanto eventual punição para esses entes também, né? Para esse grupo também. Mas a lei aplica-se a todos, sem exceção? Sim, aplica. Eu queria só voltar um pouquinho. Você mostrou um livro. Por Você favor. não falou o direito condominial contemporâneo. Então, você é uma das autoras... Sou coordenadora e autora, juntamente com o doutor Atílio Braga Segantin, que é meu colega de faculdade. Ele é especialista, inclusive com especialização nos Estados Unidos, sobre a LGPD. E aonde a gente compra esse livro? Esse livro tem... né? É de 2020, já, de 2020. Tem em todas as livrarias, inclusive pela internet. Se colocar meu nome, encontra não só esse, como todos os outros, que depois desse vieram mais 2 e tá saindo outro. E vai sair mais um de artigos, que é o Novas Vozes de Direito Condominial, que saiu em 2023 e vai sair outro agora, já tá no forninho. Então, esses livros são livros novos, são recentes, são todos de 2020 para cá. Todos.
Ana, você sabia desse Não lado? só sabia como li, né? Ah, você já leu? Não só sabia como li, né? Nós somos colegas, somos amigas. desses aí, Ela faz parte do Mulheres Condominiais. qual você me né? aconselha a começar? Os três. Não, mas eu tenho que começar Não, por você um. lê uma noite um, outra noite outro, outra noite Tá, na outro. primeira noite qual? Esse que está na tua mão. Este. Aproveita. O interessante desse livro e dos outros dois que eu participo, o outro de artigos, ele fala de direito processual civil constitucionalizado, então ele fala sobre ativismo judicial e tal, então assim, ele é muito mais focado na parte processual, porque eu sou especialista em direito processual civil também, e eu falo sobre um julgado do STJ a respeito de legitimidade de cobrança para cota condominial. Então, assim, eu falo da parte processual relacionada a condomínio, mas é muito mais processual, né? Aí os outros dois são diversos temas da área condominial e imobiliária. Esse é só condomínio, o outro é imobiliário e condominial, com vários autores. Então, tem eu falando, tem o Dr. Otávio Nutti falando, tem outros autores, tem vários, muita gente para eu lembrar. E cada um com o seu tema. Então, cada um traz um tema diferente. Então, é um livro muito fácil de ler, são livros fáceis de ler, porque você começa um assunto e encerra. E todos eles com uma profundidade considerável. Quando eu organizo um livro, um trabalho, eu costumo ser o máximo profunda possível, porque eu acho que a gente tem muita informação hoje em dia, mas muita informação superficial e de baixa qualidade, né? Então, eu prezo muito isso, muito. E agora vão sair mais dois, um só meu, de ESG, né, aplicado ao mercado imobiliário e condominial, e o Novas Vozes de Direito Condominial 2, que é tratando de condomínio e mercado imobiliário. E lá eu falo de ESG para condomínios também. E falo sobre ata, se a gente tem que publicar, registrar as atas de condomínio, que também poderia ferir a LGPD, que é uma coisa que as pessoas não pensam, né? Ao registrar a ata, você quer a LGPD? Você precisa registrar a ata? Não. Só quem pede são alguns bancos, mas eles pedem, não tem legislação para exigir isso. Não tem nada que exija. Não. O banco você não consegue. É costume. Costume. Aliás, o título do meu artigo, que ele foi o meu TCC da última pós que eu fiz em Direito Notarial e Registral, pela Universidade Ítalo-Brasileira, e eu pergunto justamente isso. Registrar as atas de condomínio é dever legal ou é crença? Né? E assim, não está nas normas da corregedoria e não tem legislação que trata do assunto. E o pior, quando você leva as atas para registro, ela vai para o cartório de registro de títulos e documentos. E lá, o cartório de registro de títulos e documentos, ele tem determinadas funções, né? Inclusive, a gente fala que não é a finalidade dele é residual, né? Porque o que os outros não pegam é dele, né? Então, registro de imóveis é para imóvel, protesto é para protesto. Mas ele tem a parte específica para fazer guarda de documento e tem outras que você tem que dar publicidade e tal, e tem lá de outros registros necessários. Então, a troco de que ou para que você vai dar publicidade, né? Porque, veja, dar publicidade é qualquer um que for ao cartório pegar esta ata e ler. Para que você vai dar publicidade do que é tratado dentro do seu condomínio para terceiros? E aí, se parar para imaginar, por exemplo, uma assembleia presencial tem a lista de presença, com o nome, com o telefone. A eleição do síndico. Sim. Tem nome, CPF, RG, endereço. O síndico profissional tem um endereço externo, não é nem endereço. Então Eu vou além. Tem dados bancários, valores vultuosos. Tem condomínio que arrecadam e lidam com milhões por mês. Propostas de fornecedores. Detalhes de empregados. O empregado vai lá, tem acesso àquilo, lê. A troco do que você tem que dar publicidade disso para terceiros? Eu acho que isso deve ter começado, como nós estamos num país chamado Brasil, deve ter ido gente com uma ata sem ter registro em lugar nenhum e foi no banco e solicitou um belo empréstimo. E dali em diante, provavelmente, eu estou aqui elucubrando, viu? Né? Então aí alguém falou assim, não, olha, se não tiver registrado no cartório, como se o cartório pudesse
atestar a veracidade daquilo que está lá, né? E ele não pode, ele simplesmente registra. Se está certo, se está errado, é outro problema. Né? Então, assim, na realidade, alguém deve ter tido essa brilhante ideia há uns 40 anos atrás, e aí é como, para quem está nos escutando, é como a fila, né? Fazendo um paralelo, uma analogia. Aonde está escrito que quando eu chego em algum lugar, tiver alguém sendo atendendo, que eu tenho que ficar atrás? Eu posso ficar do lado. Eu não preciso fazer uma fila. E a fila é um costume, assim como a ata para registrar virou um costume, mas não é lei, né? E ela traz consequências na publicidade dela. Exatamente. Agora, eu não vejo problema nenhum, acho até recomendável que seja registrado, arquivado para fins de guarda e conservação. Sim. Né? Até porque a gente tem atas aí, hoje passa para o computador, barará, barará, mas antigamente eu tenho condomínios muito pequenos, né? Que daí a gente volta para a LGPD, faz um gancho. Poxa, um condomínio com 20 apartamentos, precisa chamar alguém para instituir a LGPD ali? Não tem a menor necessidade. Né? Que vazamento de dados vai estar ali? Né? Não, mas as pessoas têm que ter informação, é evidente. Aliás, até porque ninguém pode negar desconhecimento de lei. Ninguém pode falar, eu não conheço a lei. Né? Eu não moro em condomínio, não conheço a lei. Não, todo mundo tem que conhecer a lei. Então, agora, é diferente de um condomínio que tem lá 2, 3, 4 mil moradores e recebe mais 1.000 visitantes por dia. Então, é evidente que ele tem um controle. Ele tem que ter um controle de coleta, de guarda, de armazenamento, de exclusão desses dados, né? Porque a gente sabe que o vazamento ele é perigoso, né? E tanto que essa coisa da proteção de dados, e para concluir, arquivar as pastas, né, de prestação de contas lá num quartinho, o livro de atas, é perigoso. Então, não tem o menor problema para fins de guarda e conservação. Não tem que dar publicidade. Não tem que dar publicidade. Porque isso só interessa aquela comunidade condominial. É uma coisa que já é muito batida, né? Posso colocar no painel lá que a gente tinha o quadro de avisos, né? Nem sei mais tem agora com essa coisa de internet. O quadro de avisos. Posso colocar os inadimplentes no quadro de aviso? É óbvio que não. Né? Ninguém tem que saber quem é inadimplente. É a mesma coisa. Né? Quem tem que saber quem é inadimplente? Quem paga. Quem tem que saber o que está acontecendo dentro do condomínio? Quem mora naquele condomínio. A informação tem que estar disponível da inadimplência, mas não, não visível, para terceiros. Exatamente. Então, assim, mas eu vou comprar um apartamento ali, eu tenho que saber como é que está a vida financeira do condomínio? Legal, você não precisa analisar as atas de 5, 10 anos. Primeiro, você pode fazer busca pelos sites, cartório de protesto, você pode chegar para o síndico e falar, olha, como é que está a movimentação financeira aqui, né? Afinal de contas não, está tudo em ordem, ele não precisa pegar o extrato e mostrar, né? Eu estou interessado em comprar, é uma informação que também prestada e sabendo a quem vai se prestar, não tem problema nenhum, né? Isso não precisa estar em ata, aliás, disponibilizada para terceiros que vão ter acesso àquela ata. Então, a LGPD, ela é muito importante, mas precisa saber usar, né? Só um outro exemplo. Quero fazer uma assembleia para destituição de síndico. Eu preciso fazer um abaixo-assinado. Aí chego eu lá e mais 10 condôminos na administradora. Eu quero a lista para convocar as pessoas. Não, eu não posso te dar porque fere a LGPD. Desde quando? É porque, assim, na realidade, as pessoas têm uma desinformação, né? Exatamente. Então, é importante da gente estar falando sobre isso por causa da informação. O que pode e o que não pode. Né? E o raciocínio é sempre aquele. Vai ferir a publicidade do ato? Né? O que eu vou ferir? Vai extrapolar os muros do condomínio? Porque, na realidade, a LGPD intramuros não tem problema. O problema é ela sair para fora do condomínio. Né? E até acrescentando o que você falou, não é só a desinformação, é a pessoa também utilizar a própria lei em benefício próprio. Então, veja, quando eu sempre digo assim, nós, advogados,
né? Prestadores de serviços em geral, a administradora, a terceirizada, seja quem for que preste serviço para um condomínio, ela não presta serviço para o síndico. Ela não presta serviço para o conselheiro, ela presta serviço para o condomínio. Então, se eu chego ali como condômina com 10, 20, 30 condôminos, com abaixo-assinado, eu preciso convocar todos. Porque se eu não convoco a todos, o Código Civil diz que essa assembleia ela pode ser nula, declarada nula, né? E a própria administradora que presta serviços para nós, como condôminos, se recusa a me dar o contato desses condôminos para eu poder comunicá-los de uma assembleia, com base na LGPD, ela está usando a lei de forma correta? Não, não. Na verdade, de acordo com o Código Civil, ela poderia até ela mesma fazer, assim, usar as assinaturas e ela distribuir a convocação. Ela distribui. Exatamente, até porque porque a função dela. É isso. A função dela administrativa é essa. É essa, né? Ela trabalha para o condomínio. Quem é o condomínio? Os condôminos. Os condôminos. E até seria muito mais recomendável que ela fizesse isso, né? Para falar, olha, eu não vou correr o risco de amanhã ter algum problema, embora dar um nome e um e-mail não seja nada, né? Então, mas daqui eu convoco essa assembleia para vocês. Não há o menor problema. Quem age de forma transparente faz isso. Aliás, os princípios da LGPD são extremamente importantes. E aí, os princípios são consentimento, finalidade, necessidade, adequação, né? Para que você precisa desse dado, né? Vamos até a farmácia, que nós conversávamos aqui antes. Eu quero comprar um remédio para dor de cabeça. Cheguei com o remedinho lá no caixa, tá aqui. Qual o CPF? Qual o RG? Qual o telefone? Eu só quero comprar um remédio. Qual o seu plano de saúde? Eu só quero comprar um remédio que custa R$3, 2, 5. Eles pedem a sua vida pregressa inteira. Eu não sou obrigada a informar. Agora, assim, além disso, o que tem me assustado muito, e aqui fica um alerta para quem está nos escutando. Está muito comum você receber uma ligação, e normalmente são ligações que não são oficiais, que a pessoa fala assim, olha, o seu CPF, os 3 primeiros números é o tal, agora eu preciso da sua data de nascimento. Não forneçam. Por quê? Ele tem todo o seu cadastro, mas falta a data de nascimento. E aí você, passando a sua data de nascimento, você acaba informando a quem não é de direito um dado absolutamente confidencial. E com aquilo ele pode fazer N movimentações, inclusive bancárias. Então, eu acho que isso é muito importante da gente alertar, porque eu aposto que quem está nos escutando já recebeu uma ligação, olha, aqui o seu CPF é o tal, ou o final do seu CPF é o tal. Qual é a sua data de nascimento, minha senhora? Eu já escutei isso 300 vezes. O dia que eu estou inspirada, eu falo, sabe que eu me esqueci? Porque é uma forma, eles ficam bravos, sabe? Eles desligam, porque não vão utilizar para uma coisa lícita. Né? Então, não tenham também, tenham cuidado com os seus dados, é isso que eu estou falando para vocês. Tenham cuidado na coleta dos seus dados. É lamentável, porque você falou da farmácia, mas tem supermercado que ele te cadastra pelo CPF. E se você não der o CPF, você não paga a comprar. Né? Então, assim, é uma coisa muito maluca. Você vai na farmácia, você tem que dar, você vai no mercado, você também tem que dar um dado seu. No posto de gasolina. Né? E a gente acaba ficando refém disso. Refém de um sistema, inclusive. Queria puxar um gancho tanto no que você comentou e você comentou, porque a gente estava até conversando aqui nos bastidores, a gente tem um caso recente de uma grande rede de farmácias, né, que está sofrendo um processo de investigação na NPD, né, porque segundo os relatórios, é um relatório extenso, eu não vou lembrar quantas páginas são, é um relatório extenso de que essa grande rede, desde 2006, tem utilizado dados dos seus clientes para direcionar propagandas diretamente para eles, né, gerando perfis desses consumidores. Né? Então, assim, o pessoal precisa ter muito cuidado com isso. Né?
Certamente isso vai ter um desenrolar não muito agradável, né, para essa grande rede, né? E aí eu queria pegar o gancho disso e fazer uma pergunta para vocês. Condomínio, eu sou um morador novo no condomínio, acabei de comprar o apartamento, eu tenho que fazer o meu cadastro como morador, começam a me pedir vários dados, inclusive celular e CPF. E eu, muitas vezes, ou por desconhecimento ou por receio do que vai ser feito com esses meus dados, eu não quero passar o meu CPF, eu não quero passar o meu número de celular. Mas o condomínio e a administradora precisa, por exemplo, do CPF, até para emissão do boleto, né? E a pessoa fala, não, eu não vou passar esses dados. E aí, o que o condomínio faz? O que a administradora faz? Então, para começar, quando uma pessoa vai para um condomínio, seja ele comercial, residencial, ou um loteamento de acesso controlado, veja, loteamento de acesso controlado não pode impedir a entrada das pessoas, ele pode controlar o acesso, né? Então, eu cheguei lá, me identifiquei, ele tem que me deixar entrar. No condomínio é diferente, mas eu chego lá e falo assim, eu sou locatária do apartamento X, né? Ou eu comprei o apartamento X. Então, primeiro, você só vai entrar se você provar, né? Então, a partir do momento que você vai entregar esse documento, as pessoas morrem de medo de entregar escritura, compromisso de compra e venda, porque elas acham que você vai saber quanto ele pagou naquilo, né? Você pode tirar uma cópia, até porque se eu quiser eu pego a cópia, se tiver a escritura, você vai fazer uma busca, porque ela pode ser feita em qualquer lugar do Brasil, qualquer cartório de notas. Mas ela tem, se não foi averbado na matrícula essa compra, você vai fazer uma busca de escritura. Se foi averbado, você pega a matrícula, explica lá no site dos registradores, porque você quer, porque eles também, embora tenham o princípio da publicidade que é gritante, né, que norteia os cartórios, eles também precisam cumprir a LGPD, e você tem acesso a tudo, RG, CPF, endereço, o valor da transação, né? Então, assim, a pessoa pode rasurar o valor da transação. Então, ali vão ter todos esses dados, né? Eventualmente, pode não ter o telefone. Agora, ele vai ter que entregar, seja por bem ou por mal, né? Porque, assim, a LGPD, ela trata do consentimento. Mas a exceção ao não consentimento é justamente quando aquele que recebe, que colhe esses dados, ele precisa cumprir um regimento, um regramento, né? No caso dos condomínios, as convenções, os regulamentos internos e assim por diante. Então, se a pessoa não entrega, ela não vai poder entrar. Esse dado tem uma finalidade, né? Isso, não é uma... Isso. E a finalidade aí, ela se sobrepõe ao direito pessoal dele. Porque qual é a finalidade? Proteger aquela coletividade condominial, né? E, inclusive, eventualmente, até o proprietário. Eu já tive casos, nesses anos advogando, de estacionar um caminhãozinho lá na frente e falar, eu comprei o apartamento X, o porteiro, opa, entra, pode entrar, sem pedir comprovação nenhuma. E para tirar essa pessoa de lá depois? Foi um problema. Era uma discussão entre herdeiros e tal, e um se sentiu no direito de tomar posse daquilo. Então, assim, para você adentrar um imóvel, você tem que comprovar a titularidade sobre ele, né? Seja uma doação, um empréstimo, uma locação, tem que ter alguma autorização. Ainda que o proprietário diga assim, olha, Renato, pode morar lá um tempo, ele tem que avisar a portaria, falar agora quem vai entrar aí é o Renato, RG tal, CPF tal, telefone tal. E manter os seus dados atualizados é uma segurança para si próprio, né? Como você bem disse, eu preciso do seu CPF para emitir o boleto do condomínio, você sendo proprietário, porque é locatário. Desculpa, não só uma segurança, como obrigação. Obrigação. De cada morador. Obrigação. Deixa eu fazer um parênteses, porque você falou assim, falando para eles, ou por bem ou por mal. O por mal, nesse caso, é contratar um advogado, tá? Porque está todo mundo tão violento que é capaz de chegar e falar, me dá aqui seu CPF. Não é assim. Ao contrário, né? Quem deveria fornecer os dados fala, não, agora eu vou te bater. Né? Como tem gente, eu vi esses dias que um morador bateu no porteiro porque não sei o que aconteceu com a correspondência dele, acho que ele entrou pela portaria e o rapaz esqueceu de avisar, ele teve que descer de novo. Até por solidariedade às sêniores do país,
A condômina foi perguntar como é que estava a inadimplência para a síndica, e a síndica jogou ela escada abaixo. Que veneno, hein? Ah, eu vi esse caso. É, lá no Rio de Janeiro, Não né? é, ela não... Telefone, só para concluir, imagine que aconteça algum problema no seu apartamento, um vazamento, um incêndio, qualquer problema. Eu não tenho como te contatar. Ah, por que vocês não me avisaram? Não Porque tinha seu você- telefone? Ela não quis... Qual é o carro que vai entrar na sua vaga? Quem pode entrar? Né? A Vira o coletividade, caso do- ela sempre se sobrepõe ao É o individual. Isso, É como sempre, a sociedade como um sempre, todo. Ela como um sempre todo. como um todo. Então, assim, inclusive, um dos princípios e dos requisitos da LGPD é justamente finalidade, necessidade, adequação. Então, é muito diferente você ir à farmácia e falar assim, eu quero vir pagar um remédio. Qual é o seu CPF? Qual é o seu RG? Onde você mora? Não, eu vim comprar um remédio. Eu não sou obrigada a te fornecer esses dados. Mas o problema é esse, eu falo por experiência própria. Se você não fala, eu não te vendo remédio. Agora, você no não tem pra condomínio, quem- você já tem que fornecer. E para quem reclama, a senhora compra em outro lugar. Ok. Eu queria. Você ia complementar? Não, eu ia falar uma coisa que você falou do contrato um advogado, né? E você estava falando da questão de documentação e tal. Falar um caso que eu passei e que se não tivesse um advogado me assessorando, né? Eu ia ter me complicado. Eu tinha uma unidade de um condomínio toda com muita dívida condominial, com muito problema. Eu sabia que tinha dívida de banco. E, de repente, apareceu um compromisso de compra e venda daquela unidade, uma pessoa querendo entrar entrar no apartamento. Eu achei aquilo muito estranho, né? Eu falei, eu não emiti não emiti CND nenhuma, eu não recebi nenhum aviso de leilão, não teve nenhuma movimentação. Pedi para consultar, era falso. Era falso. Então, assim, essa assessoria jurídica não é bobagem, né? É fundamental, porque imagina, se você dá acesso à pessoa, mais ou menos na linha do que você falou, você dá acesso ao criminoso dentro de uma unidade que não é sua, não é dele também, e você é síndico, você é responsável, né? Por aquilo. É muito complicado, precisa ficar muito atento. E ali você coloca... Todo mundo inúmeras em- pessoas, famílias em risco, Nós né? temos que salientar que o brasileiro ele tem uma característica que a gente tem que aqui salientar. A criatividade para fazer coisa torta. Né? Então, assim, então tá, nós vamos fazer tal coisa. Bom, e como é que eu vou fazer para burlar isso? Né? E essa questão da LGPD, como ela não foi tão difundida para o grande público, as pessoas não sabem. Né? Então, é muito complicado. E falam muita bobagem, né? Muita bobagem. Muita bobagem. Eu sei que o tema está maravilhoso, mas logo, logo o nosso tempo vai finalizar. Eu queria só mudar um pouquinho de assunto. Eu sei que a Suzy teve em Portugal, fazendo um curso de Pós-graduação. uma pós. E aí, conversando aqui fora do ar, ela estava explicando um pouquinho, eu queria que ela passasse para todo mundo um paralelo, como funciona o mercado condominial em Portugal, o que ela viu como experiências ou possíveis aí em campo aberto, o que você puder passar para a gente. Sim, então eu fui para... Eu já conhecia Portugal, já tinha me chamado a atenção e tinha ido para Coimbra e quis estudar lá, na Universidade de Direito de Coimbra. Falei, um dia eu vou vir estudar aqui. E aí eu sou pouco falante, né? Quando eu fui lá conhecer e tal, peguei uma pessoa e falou, eu queria tanto conhecer as salas aqui. Aí falou, mas a senhora não está em visita, né, de excursão? Eu falei, não, estou sozinha. Ele falou, então vem cá, não pode, mas vem cá. Aí me mostrou tal, eu falei, eu vou estudar aqui. Aí pesquisando tal, eu fiz uma pós-graduação em Direitos, em ESG, Constitucionalismo Global e Direitos Humanos, na Universidade de Coimbra. E eu e mais uma colega, era da área imobiliária, e mais 3 ou 4, estávamos em 62, que aí tinha um juiz, um funcionário público, um penalista e um que eu não me lembro exatamente de que área, e o resto era tudo previdenciário e trabalhista. Porque fala-se em direitos humanos, as pessoas acham que direitos humanos só está ligado a isso, né? E não. E aí eu fui estudar ESG, que é essa sigla nova, que já tinha me chamado a atenção, nova entre aspas, né, que trata da parte ambiental, social e de governança, né, de práticas de compliance, de transparência, de ética, da parte social,
somos nós, somos funcionários, é ambiental a parte de sustentabilidade. E eu falei, mas como é que eu vou enfiar tudo isso em condomínio e na parte de direito imobiliário? E aí eu escrevi a minha tese lá também de conclusão do curso, e aí eu fiz um livro, que é esse que vai ser publicado agora, que trata da parte de ESG aplicável, buscando, né, a instituição, a aplicação, a efetivação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, dentro dos condomínios também. Então, assim, eu não fui estudar exatamente o mercado imobiliário e condominial em Coimbra, embora lá eles sejam, numa outra visita que eu fiz, eu estive me fugiu o nome agora, é a Associação Libonense de Imóveis, é algo assim, que é como o nosso Secov aqui. E fui muito bem recebida, eu queria saber como é que eles trabalhavam lá com os condomínios e tal. E nós ainda estávamos aqui na época do sumário, né, do procedimento sumário. O código de 2016 nem tinha, CPC, nem tinha entrado em vigência ainda para acabar com ele e trazer a possibilidade de ação de execução, e eles já faziam isso lá há muito tempo. Então, assim, é uma legislação mais evoluída que a nossa, eles têm lá condomínios, por exemplo, que proíbem crianças, e é normal, né? Então, assim, aqui nós não queremos criança. Ok, não tem problema, é um direito. Então, assim, lá, por exemplo, eles têm um inverno muito mais rigoroso, então não tem problema nenhum colocar roupa para secar na varanda, na sacada. Então é um pouco diferenciado, mas os meus estudos lá foram focados em como aplicar a métrica ESG e os 17 ODS no mercado imobiliário e condominial. Inclusive, amanhã eu vou fazer um podcast também falando sobre isso, que é muito interessante. Vou te dar um pequeno exemplo. Tem um dos ODS, a erradicação da pobreza, as cidades sustentáveis, que é o ODS 11, água limpa, e são lá os 17, no Brasil ainda temos mais 4, que são peculiares a nós brasileiros, né? Essa é a chamada, conhecida Agenda 2030, que são 130 países aí que são signatários para melhorar o mundo, né? Porque a gente sabe que se continuar assim, não teremos futuro. Então, por exemplo, a partir do momento que o condomínio investe no funcionário, quando o funcionário dele está sentado numa cadeira adequada, que ele tem horário. Vou te dar um exemplo muito simples de você entender. Inclusive, isso eu falo no livro, que a gente linka, né, as práticas de ESG, ambiental, social e governança, com o condomínio. Então, um funcionário que senta numa cadeira torta, com a rodinha quebrada, o pezinho quebrado, que ele não tem um local adequado para se alimentar, um banheiro adequado, que ele não tem horário específico para refeição e descanso, certamente esse funcionário vai adoecer, né? Então, isso é uma prática que compromete, que não está preservando o social do ESG. E com isso, a gente não alcança as ODS, que é ter trabalho de qualidade, erradicar a fome, ter uma cidade sustentável. E através dessa falta de cuidado com o seu funcionário, você sobrecarrega não apenas o seu condomínio, como a sociedade, como o sistema previdenciário. Então, sempre uma coisa vai estar ligada à outra. Se a gente tem cidades melhor estruturadas, que tem um serviço de condução adequado, o seu funcionário vai ter uma qualidade de vida melhor. Você vai ter uma qualidade de vida melhor. Se o condomínio investe nessa parte ambiental, né? Por exemplo, com água, pisos drenantes, reaproveitando água de chuva, trocando lâmpadas por lâmpadas de LED, utilizando sensores, fazendo logística reversa, coleta seletiva, uma série de situações, desde o paisagismo, gente, desde a construção. É isso que eu abarco muito nesse livro. Não é só o condomínio lá quando ele já está estruturado, com gente morando. Vai desde o material de construção.
essas práticas de ESG. É desde o barulho que ela faz no entorno, desde a poluição, desde o material que é empregado. Então, tudo isso são práticas que vão conduzir ao alcance da Agenda 2030. E está atrelado, e é muito legal que dá para fazer joguinhos, sabe? Dá para usar as crianças, tem várias situações. Então, assim, esse estudo é pioneiro aqui no Brasil, pelo menos eu não conheço. O meu escritório é o primeiro que faz, inclusive, implementa as práticas ESG dentro dos condomínios. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, se no Brasil já existe alguma pós-graduação aí seria a ESG, né? A sigla em português, ambiental, social e governança. ESG porque Environment. Isso. Não, a tradução que eles usam não tem essa tradução. Não, é ambiental, ESG. social Tá. e governamental. Existe no Brasil alguma pós-graduação? Eu não conheço, mas é possível que já tem muitos estudos sobre isso, inclusive o pessoal da PUC tem, da USP tem, provavelmente tenha, mas voltado para a área imobiliária e condominial, assim, eu desconheço. Um exemplo de governança é análise de contratos. É dever do síndico saber com quem ele está contratando, né? Tem síndico que fala assim, tem 3 empresas aqui, eu vou pegar a mais barata, né? Que é um péssimo hábito do mercado. Péssimo, nem sempre o mais barato é o melhor, né? Aí faz lá o contrato com uma empresa cujo contrato social dela, ela está fechando um contrato de 300 mil e o objeto social dela é outro, né? Eu já peguei uma terceirizada que o objeto social eram dois sócios médicos e eles, o objeto social era uma clínica de ortopedia. E eu falei pro síndico, mas não pode contratar. Não, doutora, mas ele é mais barato. Mas ele é clínica de ortopedia. Não, mas ele tem lá 10 pessoas que trabalham com ele, então aí primeiro que era uma clínica de ortopedia, ou às vezes você pega uma terceirizada com KINAI específico, tudo bonitinho, mas lá objeto social de 10 mil reais. 10 mil reais. Só que ela vai prestar serviços de 80 mil. Exatamente isso. Como que ela suporta? Não suporta. Que as pessoas, acho que a maioria vai contratar, nem sabe qual é a função do capital social da empresa. Não sabe. Tanto que um caso clássico que tem o síndico que foi concorrer e o KINAI da empresa dele, ele era DJ. Então tem isso. Ele ia bater bastante. Isso aí é uma prática de ESG, é governança, é compliance. Eu não gosto desses nomes em inglês, né? O compliance veio lá, surgiu aqui no Brasil com a lei anticorrupção a primeira vez. Lei do stalking, pelo amor de Deus, a gente tem que falar português, somos brasileiros, né? Mas enfim, tá aí. Então assim, o que é compliance? São boas práticas de mercado, sigla ESG, boas práticas de convivência com o mundo, com as pessoas, com o meio ambiente e por aí vai. Então, o síndico que não analisa um contrato, que não analisa... Gente, eu já cansei de ver pessoa assinar contrato com o condomínio, que é o gerente comercial. Ele não está no contrato social, ele não pode assinar pela empresa. Né? E as pessoas assinam. Né? A proposta é linda, o contrato diz outra coisa. E vai fazendo. Vai fazendo, vai andando. E tudo tá bom até dar problema. Tudo tá bom até dar problema. E isso daí alcança-se uma das ODS, que é acabar com a corrupção. E assim vai, né? Então aí temos as 17 e é muito interessante. Então assim, são novidades que a gente tem que trazer porque o mercado vai exigir, né? E a gente tem que estudar profundamente. Né, antes de chegar. Eu acho que tudo isso tem que começar a ser mudado nas escolas. E em casa. E eu falo sempre na questão do lixo. Né? Hoje, qualquer criança hoje sabe o que é orgânico, o que é não orgânico, porque ela aprende na escola, ela aprende a separar na escola. Então, e essas crianças, elas não terão opções, elas não irão viver em casas isoladas. Elas irão viver só em condomínio, sejam eles prédios, sejam eles condomínio de casas, mas elas terão que viver o tempo todo numa coletividade. Se ela não conseguir isso, ela está fora do mundo. Né? Então, nós tivemos a opção e ainda temos de viver em casas isoladas, casas que eles falam, casa de rua, né? Né? Então, assim, essas crianças de agora não terão essa opção.
né? Nem nas pequenas, nem nas médias, nem nas grandes cidades. A gente observa cidades com 100 mil habitantes que estão se erguendo condomínios e condomínios e condomínios. Se não são condomínios com prédio, é condomínio de casa, né? Então, é a tendência mundial, não é só aqui. Ana, Né? Então, a gente fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. A gente tinha conversado antes, assim como a Suzy foi para Portugal, você também foi, eu acho que era Espanha, não lembro. Eu fui para a Espanha. E aí, conta um pouquinho para a gente também. Na Espanha, eu fui fazer um trabalho um pouquinho diferente do da Suzy. Eu fui convidada para o Fórum Internacional de Mediadores Profissionais e apresentei meu trabalho na região de onde vieram meus avós espanhóis. Eu fui para Córdoba apresentar o trabalho e os meus avós são de Andalucia, 2 pueblos pertinho ali de Córdoba, de Granada, né? E foi uma emoção muito grande. E lá, eles também queriam saber como é que nós fazíamos as mediações dentro de condomínio. E passado um tempo, eu conheci uma colega nossa lá de Valença e que hoje ela desenvolve um trabalho bem legal na área de mediação, né, dentro da cidade de Valença, lá na Espanha também. Então, isso vai se propagando, porque não deixa de ser boas práticas. A mediação ela está incluída nas boas práticas. Sim. Você não precisa, e a gente sempre fala, o terceiro que vai te julgar, ele não conhece nem você, nem o teu adversário. Ele vai escrever o que ele quiser. Né? Agora, se você sentar e conversar, dialogar, é uma boa prática. A mediação, ela deve ser implantada dentro dos condomínios, porque traz uma pacificação dentro daquela comunidade, além de uma valorização. Eu sempre falo, né? Se o seu condomínio, a paz valoriza o seu patrimônio. Né? Então, a hora que você falou, mas e se o síndico for procurado para questão sigilosa? Mas, assim, tem condomínios hoje que tem estigma dentro da sua região que não é para comprar porque é muita briga lá dentro. O condomínio fica carimbado, fica estigmatizado. Fica estigmatizado, né? Então, assim, eu conheço um que ele está com um problema seríssimo, porque extrapolaram-se os muros. E hoje todo mundo sabe que lá dentro tem muita briga. E aí entra a questão até do síndico profissional, né? Porque nós nos conversamos, né? Nós somos uma comunidade hoje. Sim. Então, abre concorrência para um condomínio que todo mundo sabe que é esse barril de pólvora. A maioria já fala, não quero, quem quer manda preço alto, e assim, vai se pagar o preço por aquela desordem, né? É natural. Essa reeducação, né? Eu acho que nós precisamos educar e reeducar a todos para viver dentro de uma coletividade. Né? As pessoas não sabem. A sociedade, de uma forma geral, e não é só dentro dos condomínios, ela está muito violenta. Né? Não estou contando novidade nenhuma aqui. Está todo mundo passando uma situação de violência diária aí, em qualquer lugar do Brasil. Né? Então, a gente tem que procurar um caminho para trazer uma forma boa de se viver. Porque uma vez uma colega falou assim, sabe, Pretel, você parece a Madre Teresa do Calcutá, né? Eu falo assim, gente, não é isso, né? A paz valoriza o seu patrimônio, né? Não é questão de que tem que todo mundo ser bonzinho, mas nós temos que sentar e conversar, porque é uma boa prática sentar e conversar. Se não conseguir sozinho, procure um conciliador, um mediador, porque vale a pena. Cordialidade, respeito e urbanidade. E educação. A palavra correta é educação. Eu acho que sabe? é empatia também, né? Eu acho que essa vivência, assim, na Europa, assim, quando a gente sai mesmo, até para passear, você não vai com esse olhar, assim, tão profissional, embora seja difícil, né? Eu fico tirando foto de prédio. Eu acho que o brasileiro, por mais que sejamos, assim, expansivos, e a gente tem esse calor humano, né? A gente tem muita dificuldade em lidar com o coletivo, né? Veja, a gente quebra o coletivo, a gente joga lixo na rua, né? A gente joga o lixo fora do horário, aí entope, aí a gente reclama do poder público, mas a gente fura a fila, a gente não paga o imposto, né? E vejam, na época da pandemia mesmo, eu vi muito isso.
Ah, tem que usar máscara. Não, mas chegava, pisava o pé para dentro do portão do condomínio, tirava a máscara. Por que as pessoas acham que dentro dos condomínios a lei não existe? Né? Ora, tem condomínios aqui, tem loteamento de acesso controlado, tem ruas, né? E ali pode andar sem capacete? Não. Ali menor pode dirigir? Não. Por que lá as pessoas acham que a lei é diferente? Ah, lá pode bater na mulher? Não, entende? Então, assim, a gente acha que da porta para dentro da minha casa eu posso fazer o que eu quero. E não é assim. A gente divide um espaço, seja num condomínio, seja numa casa de rua. Nós temos vizinhos, tem direito de vizinhança, né? Ah, mas olha, é igual a história do barulho. Não, mas é no horário comercial. Não, não é porque é no horário comercial que você tem que colocar rock, funk, música clássica, não me importa. Você tem que fazer um barulho que seja sustentável, suportável, tolerável. Eu tenho que poder estudar, ver uma TV, dormir, né? Ah, não, mas a casa é minha, eu faço o que eu quero, entende? E não é assim. A gente tem que respeitar, independentemente de ser condomínio ou ser uma casa de rua. Infelizmente, a gente não tem esse olhar para o próximo, para o coletivo, não tem. Eu acho que assim, volto e insisto, educação. É educação, não é outro nome. Quando você tem uma pessoa, e eu tive caso assim, da pessoa ter um problema de saúde seríssimo, né, e dentro de um condomínio, ninguém parava de fazer barulho. Né? Então, assim, mas o que eu tenho a ver? Eu escutei. O que eu tenho a ver se o outro é doente? Bom, você pode ficar doente também, né? Então, ninguém pede para ficar doente. Gente, e idoso que fica em apartamento sozinho? É igual porque a família não quer. É igual criança sozinha. Eu tive um caso recente que a senhorinha já está com problema de Alzheimer e tal. Ela ligou o fogão e ficou. Ela quase bota fogo em todo mundo. E aí você notifica, avisa a família e tal, só que eles não querem. Então, eles deixam lá sozinha. É abandono de incapaz também. Eu, como síndica, que eu também já fui síndica, né? Às vezes eu também exerço essa função. Eu tive um caso de acumuladora. E aí o zelador chegou para mim e falou assim, sabe, dona Ana, eu vi a fulana catando bituca de cigarro na rua e trazendo o saquinho. Era bituca de cigarro, garrafinha plástica e tinha mais não sei o que ela carregava também, que ela punha tudo dentro do saquinho e levava para dentro do apartamento dela. Criou um ambiente insalubre. Insalubre para o condomínio como um todo. Né? Então, mas assim, ele achou estranho, é uma pessoa que não tem instrução. Mas achei que estava ligado. Ele não tem instrução, mas de uma inteligência fora do comum. Ele ficou ligado, ele foi seguindo a velhinha, assim, seguindo no bom sentido. Eles estavam indo para o prédio, só que ele foi... Aí, quando é perto do metrô, ele foi de novo, né, para ver se ele estava vendo correto para poder me falar. Para passar uma informação segura. Para passar uma informação segura, exatamente. E não fofoca. Aí eu chamei a família ainda deixou. Foi lá, limpou, arrumou, não sei o quê, e deixou ela mais um tempo lá de novo. Aí ela começou tudo de novo, aí eles levaram, aí internaram. Bom, gente, infelizmente, eu falei para vocês, passa muito, muito rápido. Quero agradecer muito a presença de vocês. Eu gostaria que começasse com você, Ana, que você deixe aí os seus dados para quem precisar entrar em contato com você e uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, quem quiser me achar, estou nas redes sociais, pode ser pela Pretel Mediação e Arbitragem, Ana Luísa Pretel, ou Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Temos um programa aqui na Conde TV, né? Quem quiser assistir, por favor, assistam, né? E compartilhem, curtem e compartilhem, como diz o Renato, né? Que se quiserem saber um pouquinho mais de como resolver seus conflitos em condomínios, eu estou à disposição. E agradecendo a vocês, a você, agradecendo a colega que está aqui do lado, que também faz parte do Mulheres Condominiais, pelo convite de estar aqui nesse programa, que é mais que condomínio. E agradecer a Repite, que também é patrocinadora do Mulheres Condominiais
que é um olhar feminino para o condomínio, ela também tem. Ela faz, olha, vou falar para vocês, ela faz umas lixas de unha e distribui. Faz não, né? Ela distribui uma lixa de unha maravilhosa de brinde para as mulheres. Nós não somos mulheres, mas a gente também precisa. A gente também tem unha, então não esquece da gente. Suzy, eu queria agradecer muito a tua presença, Obrigada. Foi maravilhosa. Com certeza a gente vai querer aí agendar um próximo, principalmente depois, quando for sair ou quando lançar os próximos livros. Mas eu ia pedir para você deixar aí todos os contatos, para quem precisar entrar em contato com você, e uma mensagem. Comigo pelas redes sociais, na verdade só pelo Instagram mesmo, é Suzy Paula 1, o Suzy é S-U-S-E. Aliás, Suzy Paula era uma cantora portuguesa, vem daí o meu nome. E deixar uma mensagem, eu acho que no mundo tão superficial e tão artificial, eu acho que programas como esse, como o da Ana, né, não porque eu estou aqui, mas também porque eu estou aqui, é o que vocês devem buscar para obter conhecimento de qualidade, sempre trazem, né, pessoas com muito conteúdo, com muito conhecimento, com experiência, né? Eu acho que hoje em dia a gente teve uma invasão aí no mercado condominial de inúmeros profissionais que ainda Não são tão profissionais. assim, né? A experiência ainda é muito importante e o estudo é essencial, sempre. Então, estudem, dediquem-se e sempre procurem por aqueles que podem, de fato, ajudar e assessorar de uma maneira proveitosa, né? E eficaz. No mais, eu agradeço, adorei. Pode me chamar que eu venho mais vezes. Muito obrigada. Gente, infelizmente, tudo que é bom também acaba. Para você que nos assistiu até agora, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Lembre-se, toda quarta-feira, 9h30. Rô, obrigado demais, Demetrios. Muito obrigado, meu amigo. E vemos vocês quarta-feira. Um beijo. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.